Olá, eu sou o professor Ronaldo e venho falar com você um pouquinho hoje sobre coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus e já teve relato de casos em humanos desde 1937. E Covid-19? Covid-19 é uma doença causada por uma variação do coronavírus, descoberto no ano de 2019. Por isso, Covid-19. O Covid-19, coronavírus Covid-19 é o nome completo da doença. Neste caso, 80% das pessoas contaminadas podem não apresentar sintomas. 20% podem necessitar de atendimento hospitalar. 5% podem necessitar não só de atendimento hospitalar, mas de UTI. E temos uma taxa de mortalidade acima de 1%. Depois de falarmos sobre o que é essa doença, vamos entender alguns conceitos. Primeiramente, isolamento. O que é isolamento? Isolamento é quem testou positivo para a Covid-19 e precisa ficar isolado para não contaminar outras pessoas e aguardar a melhora. Em quarentena. Em quarentena é a pessoa que esteve em contato com alguém contaminado e ele precisa aguardar para ver se aparecem sintomas ou se ele se recupera totalmente. Distanciamento social voluntário. É cada um fazendo a sua parte para reduzir o risco de contaminação e de contaminar a si mesmo e outras pessoas. Pois bem, só para você ter ideia, a importância do distanciamento social, um espirro pode atingir uma área de 8 metros. Então, por isso, fique em casa, evite contaminar a si e outras pessoas. Agora que você já sabe o que é isolamento, quarentena, distanciamento social, então pratique o distanciamento social voluntário para não cair em quarentena e não acabar em isolamento. Vamos falar sobre outro conceito que tem incomodado as pessoas. Lockdown. O que é lockdown? Primeiramente, nós precisamos entender que lockdown é uma medida tomada quando as outras medidas não funcionam mais. Pois bem, lockdown vem de uma palavra da língua inglesa que significa confinamento, bloqueio total. E qual a diferença entre lockdown e distanciamento social voluntário? É que o lockdown, ele não é opcional. O lockdown, ele é imposição da lei. Basicamente, ficam abertos farmácias, hospitais, supermercados e outros locais que prestem serviços essenciais e estes ainda serão regulamentados com a lei vigente daquele local. Transporte, saída, movimentação é para ser suspenso. E se o cidadão não obedecer às regras, ele poderá ser abordado pelas autoridades e haverá consequências. Pois bem, esse é o lockdown. Lembre, distanciamento social é voluntário. Lockdown não. Tem consequências se não for cumprido. E o lockdown é usado quando o distanciamento social não está mais freando a expansão de contaminação. Nós precisamos ou não de lockdown? Vamos analisar alguns casos. Olha a situação que nos encontramos. São dados que eu vou trazer do Ministério da Saúde. Segunda-feira, dia 11. Ocorreram 396 mortes. Terça-feira, 881. Quarta-feira, 749. Quinta-feira, 844 mortes. Lembrando que não são mortes cumulativas. São mortes naquele dia por Covid-19. Na sexta-feira, foram 824. Imagine, 824 pessoas mortas num único dia. É muito sério. Isso é grave. Não é mais brincadeira. Nunca foi. Já não são apenas números. Hoje no Brasil nós temos 16.118 mortos. Só de hoje até as 9 da manhã, haviam 485 registros de mortes hoje. No Brasil hoje nós temos 241.080 pessoas que já fizeram o teste e foi dado positivo. Em Tucuruí, uma cidade de médio porte, na segunda-feira nós tínhamos 6 óbitos. Na terça aumentou para 9. Quarta, 11.
quinta, 12. Lembrando que na sexta-feira havíamos acumulado 19 mortos. O último boletim informa que já estamos com 25 mortos. Já não são mais estatísticas. Agora são pessoas. Tem nome, sobrenome, alguns conhecidos, outros colegas, outros amigos, outros parentes. Alguma coisa precisa ser feita. Nós temos aqui em Tucuruí 161 pessoas confirmadas. 1.271 em observação, monitoradas. Como não estamos fazendo teste em todos, não temos condições, então essas 1.271, muitas delas podem estar contaminadas. Diante dessa situação, que não é nem um pouco bonita ou agradável, alguma coisa tem que ser feita. E então eu quero conclamar você, nesse momento, a fazer também a sua parte. O que nós podemos fazer? Podemos praticar o isolamento social voluntário, ficar em casa, evitar contaminar mais pessoas. A grande reclamação é a teimosia do povo. O povo está sendo teimoso. O povo não está cumprindo o direcionamento. E então, alguns ainda compartilham informações falsas. Não confie sua vida e a vida de quem você ama em informações falsas. Seja responsável com aquilo que você repassa. Não atrapalhe quem está tentando te proteger. Enfermeiros e policiais estão morrendo tentando proteger as pessoas delas mesmas. São mais de 40 funcionários da saúde aqui em Tucuruí já contaminados. Mais de 10 profissionais da segurança. Não carregue essa culpa em suas costas. Contribua, fique em casa. Não seja um disseminador do vírus. Não ponha em risco a vida de quem você ama. Os remédios que existem, nenhum deles está comprovado que cura 100%. Eles amenizam o impacto, diminuem os impactos da doença e ajudam na recuperação do paciente. Alguns casos não surtem efeito. O melhor remédio é a prevenção. Você quer correr o risco? Cloroquina, ivermectina, azitromicina ajudam a tratar o paciente. Mas o melhor remédio é a prevenção. É você não se contaminar e nem disseminar o vírus. Você vai correr o risco? Seja inteligente, seja consciente. Não contribua com a morte de nossa gente. O que a Itália e a Espanha foram, o Brasil está passando por isso hoje. Não seja irresponsável. Se você puder, oriente as pessoas. Oriente da importância de não colocar o vírus em circulação. De parar nesse momento para salvar vidas. Não existe movimento com segurança nesse momento. O que existe é parar para salvar. Se você não pode parar, seja muito, mas muito responsável. Se você ver pessoas entrando irregularmente no município, denuncie. A vigilância sanitária está atuando em todos os casos. Se tiver alguém entrando de maneira irregular, trazendo doentes de fora, ou não respeitando as normas, denuncie para a vigilância sanitária no número de telefone 98409-3088. 8409-3088. Então, se você apresentar alguns sintomas da doença, quais são os sintomas? Dor de cabeça, febre, tosse seca. Então, se você percebeu algum sintoma, tem se falado ultimamente de dificuldade em sentir cheiros e sabores. Ligue para o Disque Corona.
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde no número 99193-6221. E lá você vai ser orientado se você precisa ir ao postinho, se você precisa ir para a UPA. Então faça a sua parte. A sua principal contribuição nesse momento é a conscientização e não disseminar o vírus. Vamos juntos contribuir, porque isso vai passar. E depois que isso passar, poderemos seguir com a nossa vida normalmente. Mas precisamos nos unir nesse momento, fazendo cada um a sua parte. Não seja um disseminador do vírus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e saúde para todos.